Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, minha boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor. Amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você, já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar no nome de Jesus sabedoria. Como assim, pastora? Sim, porque temos que ter sabedoria, porque a sabedoria nos dá escape de muitas ciladas de Satanás. Então, que Deus possa te dar a sabedoria para você escapar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém, meu querido e minha querida. Vamos orar, porque a oração abre os céus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra que é todo seu, de mais ninguém. Repreenda o laço, o embaraço, a fúria do adversário contra a nossa casa, contra a nossa vida, no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, joga por terra as ciladas de Satanás contra a gente, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Pai, aonde essa live chegar, Senhor, se tiver algum enfermo com depressão, Senhor, com opressão, tu cura. Senhor, se tiver no leito do hospital, tu cura também, Pai, independente qual doença for, porque tu é o Deus que curou no passado e tu ainda cura no presente. Pai, entra na nossa casa, Pai amado e Pai querido, coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Repreenda os laços do passarinheiro, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, abre a nossa visão espiritual para que possamos enxergar aquilo que não estamos conseguindo enxergar, Pai amado e Pai querido. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir aquilo que não estamos conseguindo ouvir. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, e eu já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Eu já quero te pedir para você deixar o seu likezinho. Toda vez que você deixa o seu like, é você falando para o YouTube que é um vídeo com conteúdo e o YouTube passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus e vamos lançar as redes mais longe. Se você é novo ou nova no canal, meu nome é Pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Kawaii. Não é escrito aqui? Aqui embaixo está escrito inscreva-se. Inscreva-se, ativa o sininho. Já compartilha no nome de Jesus. Esse canal foi aberto lá na pandemia. Estamos de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Não porque eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada. Esse canal está de pé porque o Senhor mantém ele de pé. Porque, irmãos, muitas das vezes eu chego cansada do serviço, do plantão, e venho aqui, faço live cansada. Algumas pessoas que me acompanham há muito tempo sabem também que eu sou alérgica. Às vezes eu tomo antialérgico, então eu venho mesmo com sono, eu venho aqui e faço a live. Eu fiz live com Covid, eu fiz live. Entendeu? Então, não porque eu boto os vídeos aqui, porque o Senhor me sustenta. Porque se não fosse Ele me sustentar, querido e querido, esse canal já teria, ó, ido abaixo há muito tempo. Mas o Senhor, sabe, me sustenta. É Ele quem me segura, é Ele quem me fortalece. Então, que Ele possa te fortalecer, que Ele possa te segurar, que Ele possa te sustentar. Porque é o mesmo Deus, o meu e o seu é o mesmo. É o mesmo que operou lá no passado, é o mesmo que opera no futuro. Gente, estão escutando o falatório aí, né? É porque chegou umas encomendas pro meu tio e ele tá pegando aqui com a minha irmã. Então, por isso que ele tá falando alto. E ele fala alto porque ele não escuta direito.
tá? Então, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39, que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos israelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor do Egito. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o então. Ele pôs por mordomo de sua casa e o entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera o mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que não sabia o que ele tinha, a não ser o pão que comia. E José foi formoso, de porte e de aparência. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que ele tem em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela, cada dia, então ela foi insistente, tá, gente? Cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia que ele veio à casa para fazer o serviço, e nenhum dos da casa estava lá. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Até aqui no nome de Jesus. Essa palavra diz, né? Aqui José, os irmãos já tinham jogado José no poço. Aqui José já tinha sido vendido para os ismaelitas. Aqui Potifar acabou de comprar José. Tá? Então ele compra José, José chega moço no Egito, então ele compra José. Só que a bênção do Senhor, lembra que na pregação de ontem a gente estava falando que a bênção do Senhor estava sobre Abraão? Então, estava sobre Abraão, passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó e agora passa para José. Então tudo que José colocava a mão prosperava. Então a palavra diz que Potifar compra ele e Potifar começa a prosperar. E Potifar não era bobo nem nada. Então ele nota que ele começou a prosperar após a entrada do rapaz na casa dele, após a entrada do rapaz cuidar da casa, após a entrada do rapaz cuidar de tudo, ao ponto que ele não só entrega a casa, ele entrega os negócios dele na mão de José, porque ele viu que o Deus de José abençoava José, que tudo que José colocava a mão era próspero, era abençoado. Você está entendendo? Então ele coloca tudo na mão de José. E José prospera Potifar de tal maneira que Potifar, sabe, larga tudo, ao ponto que Potifar não sabia nem o que ele tinha de bens, tá? Ao ponto que a palavra diz que ele confiou tanto em José, que ele falava assim: eu só quero saber o que eu tenho para comer, e da minha esposa você não pode tocar. O resto tá tudo na tua mão. Tu compra, tu vende, tu faz, a decisão é sua. A palavra diz que José era o maioral na casa, abaixo de Potifar, né? Então ali já era um treinamento para José.
Porque se vocês lerem a passagem toda de José, e eu aconselho que vocês leiam a passagem toda de José, é uma das passagens mais lindas da Bíblia, ao meu ver, tá, gente? Porque eu sou fã de José, tá? Tem alguns personagens na Bíblia que eu sou fã. Então, tipo assim, eu sou fã de José, eu sou fã de Paulo. Então, tem algumas passagens que eu sempre gosto de pregar, porque eu amo essas passagens, nos dá muito ensinamento. Então, aqui já era Deus preparando, porque Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele vai forjar você, ele vai preparar você. Então, lembra que lá na frente, quem já leu o livro de José, sabe que ele passa a ser governador do Egito. Então, aqui ele estava governando a casa de Potifar. Aqui, Deus estava preparando ele para os 7 anos de fartura que viria no Egito. Entendeu? Então, Deus estava prosperando ele e fazendo ele aprender. Então, era uma escola para José. Então, tudo que você passa, tudo que eu passo é uma escola. Nada acontece na nossa vida por acaso. É Deus te treinando para algo lá na frente. Tá? Eu lembro que Deus me colocou num lugar que eu fazia um trabalho, né? Num plantão, que eu fazia algumas coisas que eu nunca tinha feito em outros plantões. E eu falava assim: ai meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Ai meu Deus, por que eu estou fazendo isso? E depois Deus me tirou daquele trabalho, abriu uma porta em outro trabalho. E o que se fazia nesse outro trabalho? O que mais fazia nesse outro trabalho? Era aquilo que eu estava aprendendo a fazer no outro trabalho que aprendi a fazer. Entendeu? Então, sempre há uma escola. Então, tudo que Deus faz com você é porque Ele está te ensinando, porque Ele está moldando. Aqui Ele estava ensinando José. Ele estava moldando José. Então, toda vez que você é moldado, que você é lapidado, também tem uma prova aqui no meio. Porque a mulher de Potifar cresceu os olhos em José, porque a palavra diz que José era formoso. José não ficou meses na casa de Potifar. Os historiadores vão dizer que foi alguns anos que ele passou lá, ao ponto que ele pega corpo, ao ponto que ele cresce, porque quando ele chega no Egito, ele está com 17 anos, ele é um menino mirrado, entendeu? Mas aqui ele já era formoso, ele estava com corpo de homem, jeito de homem. Então a mulher de Potifar começa a crescer os olhos para ele. E a palavra diz que todo dia ela tentava José. Todo dia ela chamava José para deitar com ela, para dormir com ela. Entendeu? E ele falava não. Por quê, gente? Porque a tentação, ela é assim, Satanás não manda só uma vez, ele vai mandar a primeira, ele vê que você não caiu, ele manda a segunda, ele vê que você não caiu, ele manda a terceira, ele vê que você não caiu, até ele conseguir. Ele fica insistindo. Então, talvez se você esteja passando por alguma tentação, algo que você sabe que é errado você fazer, que Deus não está nesse negócio, já saiba que é o inimigo. E você tem que fazer como José, resistir. José aqui resistiu, ao ponto que ele fala assim: eu pecaria contra o meu senhor, porque ele reconhece que era um adultério. Ele reconhece que deitar com a mulher de Potifar não só era adultério, não só ele ia cair em pecado, aquela mulher ia cair em pecado e ele ia quebrar a confiança que Potifar tinha nele. Entendeu? Então, a palavra de Deus fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. E às vezes, eu e você, a gente não foge, né? A gente corre para a aparência do mal. Você tem uma oportunidade se você está num trabalho, você tem uma oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais. Roubo que eu tô falando, gente. Você vai lá e faz o que não tem que fazer. Se você frequenta a casa do seu amigo, da sua amiga, aí aquela mulher tá te dando condição, aquele homem tá te dando condição, você vai lá e chifra aquele homem e aquela mulher, você tá entendendo? Que era seu amigo, ainda quebra o laço de confiança. Entendeu? Então era isso que José estava correndo da aparência do mal. A palavra diz que ela esvaziou a casa. Você tem noção? Essa mulher planejou. Sabe, o inferno, ele é altamente organizado. Por isso que a palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque nós lutamos contra nós mesmos. Quantas vezes você vê dentro da própria igreja um irmão, sabe, puxando o tapete do outro?
Mas se você for lá nas matrizes africanas, tu não vê isso não. É um ajudando o outro. Um só compra do negócio do outro para poder ajudar o outro. A gente não, a gente quer matar, a gente quer apedrejar. Então, por isso que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Entendeu? Aí a palavra diz que ela arquitetou, ela esvazia a casa. Então, quando ele chega do campo, lá, né, que ele toma conta do campo também de Potifar, quando ele chega, ele estranha que a casa está vazia. E aquela mulher começa a assediar ele, a agarrar ele. E sabe o que, que ele faz? Ele corre dela, ele corre. Então, ele fez o que o versículo diz, né? Fugir da aparência do mal. Então, meu querido e minha querida, se você está vendo que Satanás está armando um laço, se a mulher do teu amigo, o marido da tua amiga está te dando condição, fuja da aparência do mal, porque isso vai destruir o teu casamento, destruir o teu relacionamento, destruir o casamento do seu amigo e da sua amiga também. Satanás vai terminar 2 casamentos de uma vez só. Então a gente tem que entender quando é laço do diabo, entendeu? Se afasta mesmo, saia, fuja da aparência do mal. A palavra diz que ele correu ao ponto que ela tentou agarrar ele e a túnica fica na mão dela. E ela pega aquela túnica e começa a gritar, como se ele tivesse tentado molestar ela, entendeu? E ela levanta um falso contra José. Então, presta bem atenção, a gente tem que ter discernimento das coisas. Então, o laço que Satanás estava aprontando para José. Então, imagina se o José tivesse caído nesse laço, tá? Aquela mulher era uma mulher perversa. E, querida, a gente só cai em laço se a gente quiser. Deus nos amostra o laço o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aqui não tem criança, não tem menino, não tem menina. Você sabe quando uma pessoa está te dando mole, quando ela está te dando uma condição, quando ela está olhando para você, você sabe. E às vezes, sabe, tem casais, e eu não sou contra isso não, tá, gente? Você almoço de casais, você jantar na casa de amigos, mas você vê quando tá sendo demais, quando tá dando uma indireta, quando tá fazendo, sabe, é um olhar a mais. Fuja da aparência do mal. É Satanás querendo terminar com o teu casamento e o casamento daquela outra pessoa. São 2 casamentos destruídos. Entendeu? É como diz a parábola, né? Essa parábola, ela não é bíblica, mas tem uma parábola que diz assim, que Satanás vai, são 2 fazendeiros que eles brigam por terra, e uma terra é do lado do outro, só uma cerca divide a terra. Então, Satanás vai e solta o burrinho de um, 2 fazendeiro. E aquele burrinho derruba a cerca, faz uma zona na outra fazenda e volta de volta para a fazenda dele. Aí que acontece de manhã, um fazendeiro fica acusando o outro. Ah, você fez isso, você derrubou a minha cerca. Ah, não, não foi. Ah, porque foi um animal seu, mas o burrinho estava lá quietinho no mesmo lugar. O burrinho que Satanás soltou. Sabe o que aconteceu? Um pegou a espingarda, outro pegou a espingarda, um atirou no outro e morre os 2 fazendeiros. Você está entendendo? Satanás só precisa soltar um burrinho para destruir teu casamento. Então, meu querido e minha querida, tenha discernimento, tenha sabedoria, porque em toda esquina tem uma mulher de Potifar. Sabe? Querendo destruir a sua aliança de amizade que você tem com o outro, com o seu amigo, com a sua amiga, sabe? Querendo destruir. Ah, pastora, porque o meu casamento é muito ruim, mas o casamento de fulano é bom demais. Irmão, às vezes nem é bom demais. Entendeu? Só a pessoa sabe quando a porta fecha e fica entre 4 paredes. Então você não tem que olhar a grama do vizinho, você tem que olhar a sua grama. Se a sua grama tá seca, você não tá regando. Se a sua grama não dá flores, não nasce nenhuma plantinha, é porque você não tá mexendo na terra. A culpa não é de ninguém, a culpa é sua. Se o seu casamento não tá bom, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. Você não tem dado assistência para o seu marido, assistência para sua esposa. Alguma coisa está errada. Pastor, mas eu faço de tudo. Então começa a orar e pedir para Deus para te mostrar onde está o erro. Porque Deus mostra onde está o erro. Porque a mulher de Potifar não ia fazer tudo isso, mas a palavra diz que Potifar era eunuco, gente.
Então ela já não tinha relações com esse homem. Então, às vezes, você está frequentando a casa de alguém que aquele casal está separado já de corpos. Entendeu? Aí você vai lá e aquela pessoa começa a olhar de olho grande para tua mulher, olho grande para o teu marido. Então, tem certas coisas que a gente tem que vigiar. Vigilância. Quer continuar casada, casado, seja vigilante. E tem pessoas que ainda levantam falso. Você nem olhou, nem fez, nem cantou, não fez, mas aquela outra pessoa está tão carente e Satanás está influenciando aquela pessoa que ainda vai falar que você cantou, que você fez, que você olhou. Entendeu? Porque foi isso que a mulher de Potifar fez. E sabe o que isso rendeu para José? Cadeia. Assim que José parar na prisão. Porque ela tem a prova que ele tentou estrupá-la, que ele tentou molestá-la, que era a túnica dele. Entendeu? A prova que ela tinha do falso que ela levanta é esse, porque José sai correndo e ela tenta agarrar ele, ao ponto que ela arranca a túnica dele, porque essa mulher queria despir ele. Então, muitas das vezes, Satanás arma um laço e ainda fica com a tua túnica na mão. Mas quem deu a condição? Foi você, que não vigiou, que Deus já te mostrou, aí você acha que é coisa da sua cabeça, não é. Ah, é coisa da minha cabeça, meu amigo não tá olhando para minha esposa. Não, não é coisa da tua cabeça não, tá olhando sim. Ah, minha amiga não falou isso do meu marido. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da sua cabeça não. Ela falou sim. Então começa a vigiar, sabe? Pare de elogiar muito o teu marido, pare de elogiar muito a tua esposa, para a sua amiga, para o seu amigo. Não estou falando que você não tem que fazer elogio para o seu esposo e para a sua esposa. Você tem que fazer elogio sim, mas para eles. Entendeu? Para eles. Eu vou fazer elogio para o meu marido. Você vai fazer elogio para sua esposa. E não ficar falando, meu marido é bom, meu marido me deu isso, meu marido me deu aquilo, minha esposa me deu isso, minha esposa me deu aquilo. Talvez para a pessoa que você está falando, o casamento está destruído, dilacerado. Aí você não sabe por que entrou olho grande, por que você briga com a sua esposa, por que você briga com o seu marido, por que aquilo tudo está acontecendo. Porque você deu margem para isso. Entendeu? Você deu margem para isso. Quer ver outra coisa? É ambiente com bebida. Ambiente que você leva a tua mulher, o teu marido, ambiente com bebida é um ambiente propício para Satanás armar discussão. Você pode ver, perdão, que toda vez que você vai para um churrasco, para algum lugar que tem bebida com teu esposo, com a tua esposa, vocês voltam brigados. Porque é um ambiente preparado para Satanás fazer laço ali, para destruir casais. Então, em nome de Jesus, seja sábio como José. Nós temos que aprender a fugir da aparência do mal. Se você sabe que ali o negócio está estranho, pastora, eu realmente notei que o amigo do meu marido está me olhando. Vou falar para o meu marido. Vai dar problema. Ore. Ore. Para Deus repreender aquele demônio que está naquele homem. E se afaste. O seu marido vai falar, vamos lá para casa fulano. Eu já não estou afim, não. Vamos para outro lugar. Entendeu? Vai se afastando aos poucos. Seja sábia, seja sábio, no nome de Jesus. Entendeu? Então eu quero estar orando por você. Mas como eu gosto de trabalhar com profeta, e você é profeta, você vai reverberar em palavra e vai escrever aí também. Eu quero você que é casado e casado aí, sabe? Que gosta muito de ir para churrasco, eventos, e tá sempre no meio de amigos e amigas, né? Principalmente eventos com piscina, com praia. Vai mesmo levando teu marido para evento com piscina, com praia. Esses passeios você faz sozinha com teu marido. Vai com casais de amigos, com não sei o quê, e depois teu marido fica de óculos lá na beira da piscina só com o olho dele para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E você que nem uma bobona na cozinha, fazendo a comida, isso, aquilo. Então tenha sabedoria, né, minha filha? Perde casamento de bobeira. Perde casamento de bobeira. Aí depois, pastora, faz uma oração por mim, porque meu casamento tá ruim. Mas tá ruim por conta do quê? Porque você não teve sabedoria. Foi como Potifar. Então, em nome de Jesus, eu quero estar orando por você. Mas antes, você vai profetizar. No nome de Jesus.
Você vai colocar assim nos comentários. A partir de hoje, no nome de Jesus, eu fujo da aparência do mal. A partir de hoje, no nome de Jesus, eu fujo da aparência do mal. A partir de hoje, no nome de Jesus, eu fujo da aparência do mal. Irmão, a aparência do mal não é só outra pessoa cantando, dando mole pra gente, não. A aparência do mal é aparência de bebida, aparência de vício, aparência de roubo. Tem várias aparências de mal, aparência de furto no trabalho, que você pode ganhar um dinheirinho debaixo do pano. Qual é a aparência do mal que você tá fugindo? Entendeu? Então aprenda a fugir da aparência do mal, porque Satanás não manda prato feio pra você, ele só manda prato bonito pra te arrebentar logo de vez. Então aqui você viu que mesmo José, fugindo da aparência do mal, ele foi parar na prisão. Mas aí isso é uma outra pregação, porque Deus estava preparando José na prisão por 7 anos de fome. Então, quando Deus está te preparando para alguns processos, você vai passar por algumas coisas que você não vai entender. Mas acalma o seu coração. Não é para você entender. É para aquele lá de cima te moldar e entender. Amém? Então eu quero estar te convidando para você estar orando comigo no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, lugar de honra que é todo seu de mais ninguém. Senhor, abre os céus ao nosso favor, nos amostra, Pai, a aparência do mal. Senhor, para que possamos fugir, nos dá força para fugir da aparência do mal. E a aparência do mal, Senhor, não é só traição, é furto, é roubo, é bebida, é vício, Senhor. Aonde tiver um engodo de mentira, de coisas imundas da parte do inimigo, que o inimigo manda na nossa direção, tu nos arranca, Senhor, no nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que possamos fugir da aparência do mal. Abra os nossos olhos espirituais, nos amostra o coração daquela pessoa, nos amostra a mente daquela pessoa, para que nós possamos fugir da aparência do mal, no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, repreende todo o laço do passarinheiro. E se há alguém envolvido, Senhor Jesus, já no engodo, Senhor, da aparência do mal, tu arranca essa pessoa. No nome de Jesus, não deixa Satanás destruir casamentos aqui. Tu joga por terra todo laço de casamento querendo ser destruído pelo inimigo. No nome de Jesus, todo laço maligno nos casamentos venha ser repreendido. No nome de Jesus. No nome de Jesus, sai daí, Satanás. Sai dos casamentos, sai da mente do marido, sai da mente da esposa, sai daí no nome de Jesus, sai. Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse casamento. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento e nos livra da aparência do mal. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Compartilha com aquela pessoa que está passando por esse processo, sabe? Que você sabe que ela precisa fugir da aparência do mal, mas ela não tem força. Onde que ela perca o casamento dela, onde que ele perca o casamento dele. Entendeu? Beijo grande, até a próxima. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.